Muito bem. Uma boa noite a todos e a todas, vocês que são alunos, majoritariamente, do quarto período do curso de Direito da UFRN, inscritos na disciplina Direito Penal 2. Está começando mais uma aula da nossa disciplina, dando prosseguimento ao estudo dos mais diversos institutos jurídico-penais que estão sendo por nós abordados ao longo desse segundo semestre de 2019. Hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2019, nós iremos abordar a última das penas preconizadas pelo nosso ordenamento jurídico penal, a última das penas que o Código Penal brasileiro estabeleceu. Aqui cabe, primeiramente, uma observação. A pena de multa, ela pode ser aplicada isoladamente, cumulativamente com outras penas, alternativamente ou até mesmo em caráter substitutivo. Ela será aplicada de forma isolada quando o legislador, e há determinados delitos que prevêem única e exclusivamente a pena de multa. Por exemplo, há determinados crimes previstos na Lei dos Crimes Ambientais que prevêem apenas a aplicação da pena de multa. Eu não sei se vocês vão se recordar, eu creio que sim, da discussão acerca da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Discutia-se outrora na doutrina a possibilidade ou não de uma pessoa jurídica ser alvo de sanções penais, de uma pessoa jurídica, como por exemplo uma empresa, vir a ser responsabilizada criminalmente por condutas eventualmente praticadas por aquela pessoa jurídica. Não sei se as senhoras e os senhores se recordam, mas naquele momento dos nossos estudos, nós consignamos que pessoas jurídicas, a exemplo do que norteia a codificação civil, são entes naturalmente despersonalizados, mas que por uma ficção jurídica atribui-se a característica da personalidade, ou seja, a aptidão para serem titulares de direitos e igualmente para contraírem obrigações, para serem titulares de determinados direitos subjetivos e responsáveis pelo cumprimento de determinadas obrigações. Nós, de acordo com o que orienta a doutrina mais abalizada, consignamos que as pessoas jurídicas podem sim ser responsabilizadas criminalmente, desde que as sanções penais sejam compatíveis com a sua natureza. Obviamente, uma pessoa jurídica não pode sofrer uma pena privativa de liberdade, por óbvio, em razão de que as pessoas jurídicas são pessoas justamente por essa ficção jurídica que lhes concede direitos e lhes exige o cumprimento de obrigações. Mas, obviamente, você não pode prender a Coca-Cola, você não pode prender o município de Caicó, você não pode prender a União Federal, você não pode prender a Confecções Guararapes. Evidentemente, os titulares, os gerentes, os administradores, os sócios, as pessoas que têm o poder de gerência, poder de mando, poder de administração, podem sim vir a ser alvo de medidas que se caracterizem como sanções penais deambulatórias, penas privativas de liberdade. Mas as pessoas jurídicas não. Mas nada impede que uma pessoa jurídica esteja sujeita a ser alvo de uma pena de multa. E há determinados crimes em que, a exemplo do que acontece na Lei dos Crimes Ambientais, há a previsão exclusivamente da aplicação da pena de multa. Nesse sentido, esses crimes, eles trazem a pena de multa como o próprio preceito secundário. No preceito primário, o tipo penal. No preceito secundário, a imposição da própria pena de multa. Mas a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente
Quando é que ela é aplicada cumulativamente? Quando a legislação penal, quando a norma penal incriminadora, além de outras penas, de outras naturezas, especialmente a pena privativa de liberdade, impõe também o cumprimento de uma sanção caracterizada como sendo a aplicação de uma multa. Nós temos aí inúmeros exemplos: furto, roubo, homicídio, estupro, que além da sanção privativa de liberdade, há a acumulação da pena de multa. A pena de multa é aplicada em caráter cumulativo à pena privativa de liberdade. As penas de multa, a pena de multa ela também pode ser aplicada de forma alternativa, quando a multa ela vem a ser aplicada não em substituição, porque se for substituição, aí não é pena de multa, é pena de prestação pecuniária. Vocês lembram? A natureza jurídica substitutiva das penas restritivas de direitos. Elas são utilizadas em substituição às penas privativas de liberdade, desde que o apenado preencha os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores da substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Portanto, aqui, gente, quando se fala em aplicação alternativa, nós temos o legislador optando ou por uma pena privativa de liberdade ou por uma pena de multa. É o que acontece lá na hipótese consagrada pela nossa norma penal incriminadora, no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, a figura do chamado furto privilegiado. Mas há determinadas situações em que a norma penal autoriza a aplicação da multa em caráter substitutivo. São situações absolutamente excepcionais, nas quais a norma penal incriminadora admite que se substitua a privativa de liberdade pela pena de multa. Esse dispositivo é consagrado no preceito consignado lá no parágrafo 2º do artigo 60 do Código Penal e também lá no parágrafo 2º do artigo 44 do nosso Estatuto Repressivo. Inclusive, há que se salientar no tocante a esse mencionado parágrafo 2º do artigo 44, nós já tratamos quando estávamos discorrendo acerca das penas restritivas de direitos, que foram objeto das nossas 2 últimas aulas, as aulas de segunda e terça-feira da semana passada. Já tratamos acerca da possibilidade dessa substituição. Mas no que consiste a pena de multa? Solicito às senhoras e os senhores que prestem bastante atenção. Objetivamente, como é que você pode conceituar a pena de multa? A pena de multa, ela consiste no pagamento, e essa é uma das grandes diferenças também da pena de multa para a pena restritiva de direitos, da pena de prestação pecuniária, porque enquanto a prestação pecuniária consiste no pagamento de um valor, de uma monta, em favor da própria vítima, do próprio ofendido, ou de uma instituição pública, ou ainda que privada, de natureza social, de natureza filantrópica, aqui, na pena de multa, o valor ele é revertido em prol do chamado fundo penitenciário. O pagamento da pena de multa ele é efetuado em favor da manutenção do sistema penitenciário. O apenado, ele, além de ir preso, ser condenado a uma pena privativa de liberdade, ou além de cumprir uma restritiva de direitos, ele paga uma multa ao fundo penitenciário. Ou então, quando a pena de multa for aplicada isoladamente ou alternativamente, ele paga somente a multa. E essa pena, ela tem, portanto, natureza jurídica autônoma em relação à privativa de liberdade e às restritivas de direitos. Aquele rol sobre o qual nós já anteriormente nos reportamos.
Aqui, na pena de multa, o apenado, ele paga um valor que é fixado, utilizando-se, gente, de um caráter bifásico. Nós vamos ver, em uma das nossas próximas aulas, que enquanto que a pena privativa de liberdade, ela é calculada levando-se em consideração um critério que observa o preenchimento de 3 fases diferentes, chamado critério trifásico, portanto. Na pena de multa, nós temos a observância a um critério bifásico, que nós iremos, ao longo da aula de hoje, tratar acerca dele. Muito embora, na aula em que estivermos discorrendo acerca da aplicação da lei penal, iremos igualmente tratar da adoção desse critério pelo nosso legislador penal. Aqui é necessário que se calcule primeiramente o chamado dia-multa, certo? E após calcular-se o valor do dia-multa, chega-se a um quantum, a uma quantidade de dias-multa que será a teor do que reza o caput do artigo 49 do Código Penal Brasileiro, fixada na monta entre 10 e 360 dias-multa. Primeiramente, o juiz deverá estabelecer o quantum da multa a ser efetivamente paga pelo apenado em favor do fundo penitenciário. Primeiro, ele estabelece a quantidade de dias-multa, entre 10 e 360. Após ter estabelecido o número de dias-multa, ele deverá estabelecer o valor de cada dia-multa. Como é que se calcula o valor de cada dia-multa, gente? Deve-se pegar o valor do salário mínimo vigente no país na data do fato, não na data da condenação. Lembre-se que o tempo do crime é o tempo da prática da conduta delituosa. E deverá fixar um valor que vai de 1/30. Por que 1/30? O mês, ordinariamente, tem 30 dias. Para fins de cálculo, nós estabelecemos, por uma convenção internacional, de que o mês tem 30 dias. Muito embora alguns meses tenham 31. E o mês de fevereiro, salvo nos anos bissextos, tem apenas 28 dias. Mas, em média, e para fins de cálculo, o mês tem 30 dias. O juiz deverá fixar um valor que vai de 1/30, ou seja, a 30ª fração de um mês, em relação ao salário mínimo, e até a monta de 5 vezes o salário mínimo vigente no país à época da prática dos fatos criminosos. Esse critério, ele é adotado pelo Código Penal Brasileiro, lá no parágrafo 1º do artigo 49 do texto do nosso Estatuto Repressivo. Ou seja, para se fixar o valor mínimo do dia-multa, basta pegar o salário mínimo vigente e dividir por 30. E o máximo, basta multiplicar por 5. 5 vezes o valor do salário mínimo vigente. Ou seja, vamos trazer aqui um exemplo. Se o valor do salário mínimo seja R$300, hoje é de R$1.000, aproximadamente R$1.004. Você pega esse valor e divide por 30, certo? Nós teríamos assim, atualmente, R$1.004, corrijam-me se eu estiver equivocado, R$1.004, é isso? O valor mínimo do dia-multa, R$1.004 divididos por 30 dias, daria 33, uma dízima, mas aproximadamente R$33,46. O valor máximo do dia-multa, qual seria? Na atualidade, R$1.004 vezes 5, o valor máximo. Agora há, inclusive, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas há uma possibilidade que pode se ultrapassar esse teto, de acordo com a condição econômica. 998.
Não, então, vamos recalcular aqui. Acho que 1.004 foi a previsão, né? Foi a previsão, só que... Vamos lá, R$998. Vamos recalcular. Dividido por R$30. Por 30 dias. R$33,26 é o valor mínimo do dia multa. O valor máximo do dia multa, R$998, multiplicados por 5 vezes o valor do salário mínimo. R$4.990 é o valor máximo do dia multa. Portanto, um dia multa. Não, um dia multa. O valor do dia multa vai de 10 a 360. Entendeu? Não, tem que multiplicar. Isso aí é o total. Não, isso é o valor do dia multa. Um dia multa. Vamos supor, se chegar a pena máxima, que são 360. Não, é multiplicado. Não, isso é o valor do dia multa. Olha, prestem atenção para não haver equívocos. Olha, primeiramente se chega ao quantum de dias multa, certo? Que vai ao quanto de dias multa, entre 10, tanto faz, entre 10 e 360. Depois se multiplica pelo valor do dia multa. Que vai, não, mas tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. É um raciocínio matemático simples. Olha. Não, você não está entendendo. Olha, vamos prestar atenção. O número de dias multas oscila entre 10 e 360, certo? O valor do dia multa é que vai de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. Vamos supor aqui numa situação, mas há uma hipótese legal que daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas enfim, ordinariamente o valor máximo do dia multa será, o dia multa não, da pena de multa será de 179, aliás, 1.796.400. Seria a maior multa a ser aplicada no direito penal brasileiro, mas há uma previsão legal que pode aumentar. Mas vamos lá. Ou seja, como? Ou seja, pessoal, vamos prestar atenção aqui. Ou seja, calcula-se, certo? Para você chegar ao quanto efetivo da pena de multa, se estabelece primeiro a quantidade de dias multa. Pode ser de 10 a 360. Numa segunda etapa, se pega de 1/30 do salário mínimo a 5 vezes o salário mínimo. Vamos calcular agora a menor pena de multa. Vamos pegar aqui, R$998 dividido por 30, certo? Divididos por 30. Daria uma dízima 33,26. 33,26, certo? Que é o valor aproximado, por favor, pessoal, o valor aproximado de um dia multa é R$33,26, certo? Multiplique por 10, daria R$332,60. É o menor valor do dia multa. Percebe-se que é um cálculo bastante elástico, um limite mínimo e máximo muito distantes um do outro, né? Mas através de DARF, através de guia que é paga junto à instituição financeira, no caso do Poder Judiciário Estadual, Banco do Brasil, né? No caso do Poder exclusivo. No caso do Poder Judiciário Federal é a Caixa Econômica Federal, certo? O sujeito vai e paga através de uma guia que é expedida pela Secretaria da Vara, pela Secretaria do Juízo, pelo Cartório do Juízo, né? A Secretaria expede uma guia, certo? E essa guia pode, inclusive, ser, a exemplo do que acontece com as custas judiciais, ela pode ser obtida no próprio site do Tribunal de Justiça ou da Justiça Federal. O sujeito preenche, imprime e paga, certo? E comprova junto à
ao juízo da execução o pagamento efetivo da multa, né? Da multa. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre a quantidade de dias multa, certo? Já falamos sobre isso. Pois bem, com relação ao teto mínimo e máximo da quantidade de dias multa, vai entre 10 e 360, né? Entre 10 dias multa e 360 dias multa. O mínimo e o máximo do valor do dia multa. 30 avos do salário mínimo até 5 vezes o valor do salário mínimo, né? Muito embora esse valor seja fixado na oportunidade da sentença penal condenatória, certo? Esses valores referem-se à data do fato e não à data do trânsito em julgado. Muito embora, como é fixado na sentença de primeiro grau, certo? Evidentemente sujeita ao princípio do duplo grau de jurisdição e à interposição de eventuais recursos. Aí nós temos aí, vamos só num raciocínio rápido, isso vai ser objeto do estudo de vocês lá em processo penal 3, quando a gente, se Deus quiser, quando nós estivermos conversando sobre as modalidades recursais, as espécies recursais previstas no Brasil. Você tem, depois da sentença de primeiro grau, embargos declaratórios sobre a sentença, apelação sobre a sentença. Certo? Se o recurso for conhecido pelo tribunal, tudo bem. Se não for conhecido, cabe um habeas corpus pedindo o recebimento do recurso junto ao STJ. O que é recebimento? Recebimento é simplesmente, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, se recebe. Se não estiver preenchidos, o recurso não é dado seguimento ao recurso. A diferença de provido e improvido. Provido é quando o recurso é vitorioso, o recurso resta bem sucedido junto ao tribunal, certo? Se o recurso for provido, cabe para a acusação, cabe para a parte sucumbente, a parte recorrida, certo? Recurso especial ao STJ, recurso extraordinário ao STF, além dos embargos de declaração, além do agravo de revista, revisão criminal não tem natureza jurídica de recurso, é uma ação autônoma, né? Que inclusive é muito parecida com a ação rescisória do processo civil, só que a ação rescisória tem um prazo decadencial de 5 anos. A revisão criminal não, ela pode ser interposta a qualquer tempo. Enfim, e a revisão criminal ela é ajuizada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E ela só vale para a parte ré, né? Não há revisão criminal em detrimento do réu por uma questão muito simples, pelo princípio do non reformatio in pejus. Uma sentença não pode ser reformada para pior, salvo através de recurso elaborado pela própria acusação, né? Não estou dizendo que a situação do acusado não pode piorar com recurso, não. Pode, claro, se o recurso tiver sido interposto pela acusação. Pela própria parte, há a vigência do non reformatio in pejus. Ou seja, se o sujeito ingressa com recurso, o que pode acontecer é a sua situação ficar do mesmo jeito, certo? Mas não haverá, a situação do apenado não será prejudicada quando da interposição de um recurso, certo? Agora, saliente-se, gente, no tocante à pena de multa, prestem atenção, que esse valor é fixado na oportunidade da prolatação da sentença de primeiro grau, mas ele deverá, evidentemente, ser corrigido de acordo com os fatores monetários, os índices de correção monetária e com também a fluência dos juros legais, né? Será atualizado até o momento do pagamento efetivo a ser realizado pelo apenado. Como é que se aplica a pena de multa? O primeiro aspecto que se deve levar em consideração é a situação econômica do sentenciado. Lógico que uma pessoa que é dotada de melhores condições econômicas, que goza de uma situação financeira bem estabelecida, que desfruta de um patamar de conforto, de dignidade, alçado à condição de ser um membro das classes mais abaixadas, deve
ser sentenciado um valor maior do que uma pessoa que não disponha de tamanhos recursos financeiros. Isso por diversos fatores. Primeiro, a questão de lógica, a capacidade contributiva de cada um. Segundo, porque se espera das pessoas bem-nascidas ou que tiveram a oportunidade de viver numa atmosfera de conforto, numa atmosfera de acesso aos bens de consumo, acesso à educação, acesso às benesses que o capitalismo proporciona, que ajam de forma muito mais ordeira e civilizada do que uma pessoa que passou a vida inteira sofrendo todas as penúrias, todas as agruras econômicas que os deserdados do pacto de exclusão feito pelo capitalismo, lamentavelmente, têm que sofrer. Claro que se você tem mais, se espera de você um comportamento muito mais civilizado. Haja vista que você teve, pelo menos em tese, muito mais chances de trilhar um caminho luminoso, de se enveredar pelo caminho do estudo, do trabalho, do que uma pessoa que foi privada a vida inteira da própria dignidade da pessoa humana. Por isso que quem tem mais, naturalmente, deve pagar mais. Né? Deve-se levar também em consideração a reprobabilidade do ilícito. Não se admite que o indivíduo que foi condenado pela prática de um crime de furto simples, lá do artigo 155 do Código Penal, que é um crime de menor lesividade social, pena de 1 a 4 anos, né? Que ele pague o mesmo quantum, o mesmo valor da pena de multa de um grande narcotraficante que foi preso com meia tonelada de cocaína. Não seria justo, não se coadunaria com o princípio da proporcionalidade da pena uma situação dessa natureza. Não seria justo que uma pessoa que foi condenada por lesão corporal de natureza leve, lá do caput do artigo 129 do Código Penal, delito que reclama uma pena de 3 meses a 1 ano de reclusão, e que evidentemente trata-se também de um delito de menor reprobabilidade social, embora com violência contra a pessoa, receba a mesma pena de um indivíduo que praticou uma das figuras previstas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, o crime de homicídio qualificado, crime arrolado pela Lei 8.072, no rol dos crimes hediondos. Claro que uma pessoa que pratica homicídio qualificado deve receber uma sanção penal, tanto no tocante à pena privativa de liberdade, quanto no tocante à pena de multa, muito maior do que um indivíduo que praticou uma lesão corporal de natureza leve. Né? Ou seja, a pena ela deve ser bastante, deve ser suficiente à reprovação e à prevenção da infração penal, certo? Há, inclusive, dentro desses 2 critérios que devem nortear o aplicador da sanção penal no tocante à pena de multa, um permissivo legal abraçado pelo nosso Estatuto Repressivo, encartado no texto da nossa norma penal, lá no artigo 60 do Código, há um dispositivo que diz que o juiz analisará principalmente a situação econômica do agente, certo? Inclusive, por favor, prestem atenção, ainda que o juiz aplique o valor máximo de dias multa, chega a 360 dias multa, e ainda que o valor do dia multa observe o patamar do teto do valor do dia multa, ou seja, 5 vezes o salário mínimo vigente, se a pena for insuficiente, tendo em vista as condições econômicas privilegiadas do réu, certo? O juiz poderá aumentar até o
triplo do... Não se admite, por exemplo, que um mega empresário, um bilionário que pratique crimes contra a economia popular e que nós calculamos aqui deu 1.700.000 e pouco, né? Isso para um mega empresário não faz nem cócegas no bolso. Não abala em nada a vida financeira de um magnata. Isso é dinheiro para nós que somos da classe média brasileira, que sobrevivemos às custas do nosso trabalho, quer como funcionários públicos, civis ou militares, quer como profissionais liberais, como advogados, como contadores, como médicos. Nós que somos todos membros da classe trabalhadora, que vivemos às expensas do nosso trabalho. Se você vive do seu trabalho, seja você servidor público, funcionário seletista ou autônomo, você é membro da classe trabalhadora, me desculpe lhe informar, viu? Me desculpe ter o desprazer de lhe informar, mas se você não tem pelo menos 15 ou 20 milhões de reais aplicados em instituições financeiras, se você não é dono ou herdeiro de uma empresa que tenha pelo menos seus 500 funcionários, se você precisa calcular o quanto você pode gastar no final do mês, me desculpe informá-lo ou informá-la, meu querido, minha querida, você é membro da classe trabalhadora, você não faz parte da elite, viu? Você só faz parte da elite financeira do país se você tiver um rendimento mínimo de seus 80 a 100 mil reais por mês, viu? Uma projeção assim muito generosa, entre 50 a 60 mil reais por mês, coisa que a esmagadora maioria da população brasileira não pode nem sonhar em algum dia, se houver reencarnação, em 10 vidas, ter a possibilidade de ter. Para um magnata, para um grande empresário, para o diretor de uma grande multinacional, né? Para um latifundiário que tenha dezenas de milhares de hectares de terra, esse valor máximo do dia não faz nem coisa, nem vai, nem vem. É o que se gasta numa festa de casamento para um filho ou uma filha. É o que se gasta comprando uma lancha razoável. Porque se for uma lancha offshore, bote 30, 40 milhões de reais. Mas vamos lá, vamos calcular aqui o que seria o teto do teto, de acordo com essa previsão extraordinária do parágrafo único do artigo 60 do Código Penal. Vamos calcular aqui novamente, 998, certo? Vezes 5, chega-se ao dia multa, ok? Vamos lá, vamos multiplicar por 360, que é o teto dos dias multa. Chegou aquele valor de 1.796.400. Mas aí a gente multiplica por 3, porque o parágrafo 1º do artigo 60 estabelece essa previsão. Quando a pena de multa for insuficiente, ela poderá ser multiplicada até o triplo. Nós temos aqui o valor de R$ 5.389.200. É o valor atual da maior pena de multa que pode ser paga no Brasil, né? Isso para empresários como o senhor Jorge Paulo Lemann, empresários como o senhor Nevaldo Rocha, empresários como o senhor Augusto Hermílio de Moraes, como o senhor Paulo Roberto Marinho, a gente nunca sabe o nome daquele povo, né? Os 3 filhos de Roberto Marinho, os herdeiros. Não significa absolutamente nada, meus queridos. Significa R$100 que a gente gasta ali tomando uma. É a mesma coisa que eu ou qualquer uma das senhoras ou dos senhores ir ali num boteco e gastar R$100, R$150 numa farra. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Viu?
é dinheiro que para eles não significa nada. Gente que tem dinheiro para movimentações financeiras superiores a R$1 bilhão. Né? Dinheiro que as senhoras e os senhores podem imaginar, sonhar, e nunca na vida de vocês vão saber sequer quantificar o que significa. Aí, esses sim podem ser chamados de elite, nós não. Se você tem um carro do ano comprado a prestação em 72 prestações, uma casa boa financiada em 25 anos, me perdoe, mas você é da classe trabalhadora. Viu? Você não pertence à burguesia, querido ou querida. Bom, a pena privativa de liberdade eventualmente poderá ser substituída pela pena de multa, certo? Utiliza-se na doutrina a expressão multa substitutiva. Só que essa substituição, ela tem que observar aqueles requisitos do parágrafo 2º do artigo 44 que nós nos reportamos na aula passada, no tocante à aplicação da pena de prestação pecuniária, certo? Ou seja, essa substituição, ela não pode... eu vou falar sobre... Já são 6h30, né? Pronto, eu vou prosseguir com o estudo desse tema na nossa próxima aula. Vamos deixar aqui aprazada, gente. Você não tem aula no segundo horário da quinta, não é isso? Não é? Pronto. Pessoal, já deixo marcada aqui uma aula extra para a gente repor a nossa aula de ontem, certo? A não ser que eu precise viajar. Se eu precisar viajar, eu posto no cigarro avisando, certo? Que não vai ter a nossa aula de reposição, tá certo? Mas já está previamente marcada. Se eu não postar nada no cigarro, é porque tem. No último horário da nossa próxima quinta-feira, certo, pessoal? E depois eu queria conversar com vocês sobre o Seridó Direito. Eu já estou cadastrando, eu acho que alguns de vocês já devem ter recebido a notificação. Eu já cadastrei Álvaro Dara, algumas pessoas no Seridó Direito. Aquele menino que ficou com a lista, eu não consultei meu e-mail, mas eu acho que ele já deve ter mandado. Eu já vou inserindo vocês nas equipes. Tânia faltou a reunião, mas eu acho que o pessoal deve ter, já colocou seu nome. Beleza. Pois, pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se o Eterno assim nos permitir. Valeu, gente. Tchau.